Para o lançamento do Prêmio CNJ de Qualidade, compõe a mesa Suas Excelências os Senhores, o conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e presidente da Comissão de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, conselheiro Fernando Matos. O secretário especial de Programas, Pesquisa e Gestão Estratégica do Conselho Nacional de Justiça, Dr. Richard Paikin, e a diretora executiva do Departamento de Pesquisa Judiciária do Conselho Nacional de Justiça, senhora Gabriela Soares. Com a palavra o Dr. Richard Paikin. Bem, esse é um momento importante, trazemos dentro da pauta do Conselho Nacional de Justiça a necessidade de investirmos na qualidade da prestação jurisdicional, todos os tribunais. Depois de uma árdua análise, todos sabem que até então o selo Justiça em Números do CNJ era um selo que avaliava as informações, a qualidade das informações tão somente, não levava em consideração elementos importantes como, por exemplo, o cumprimento das metas pelo Poder Judiciário, e nós revisamos então todo esse sistema, com apoio inclusive das senhoras e dos senhores, todos os tribunais do país, e levamos em consideração cada uma das indicações para chegarmos então a esse produto que hoje é apresentado aos senhores. Inicialmente, então, os critérios serão apresentados pelo eminente conselheiro Fernando Matos e, numa segunda parte, pela Gabriela Soares, que é a nossa diretora do DPJ. Com a palavra, então, conselheiro. Bom, saudar o Dr. Richard, nosso secretário especial de programas, e a Gabriela, diretora do DPJ. Só queria dizer aos senhores o seguinte: as composições que se sucederam nos últimos 4 anos, elas sempre tiveram muito presentes essa angústia no sentido de ter um selo que se chamava Selo Justiça em Números, que ele refletia a qualidade da informação que os tribunais encaminhavam ao CNJ e menos a qualidade da prestação jurisdicional. Mas aqui não vai nenhuma crítica ao selo Justiça em Números, não é, Gabriela e Richard? Porque quando o selo veio, ele tinha essa necessidade. Por quê? Porque o CNJ estimulava os tribunais a que fornecessem informações adequadas e corretas ao Conselho. Então, a forma de estimular a remessa dessas informações para que o CNJ pudesse conhecer a realidade do Poder Judiciário, ela se deu através do selo Justiça em Números. Então, hoje, o que se pretende é estimular mais ainda os tribunais, porque esse aspecto competitivo, da competição saudável entre os tribunais, ela é importante. Nós vemos hoje, e eu como presidente da Comissão de Gestão Estratégica e presidindo a Comissão do Selo, verifico isso constantemente sendo abordado de forma saudável pelos tribunais. Fernando, olha, eu apresentei o meu recurso. Fernando, olha, eu não consegui alimentar o sistema com as informações, ou seja, os presidentes e as administrações dos tribunais, elas desejam esse prêmio. Então, agora, o Conselho Nacional de Justiça, com essa nova modelagem, não mais do selo Justiça em Números, mas sim do selo CNJ de qualidade, quer estimular mais ainda os senhores e senhoras na obtenção desse prêmio, não é? E reconhecendo sempre o esforço que os senhores e que todo o Poder Judiciário tem feito. Pode passar, por favor. Então, o novo prêmio é o prêmio CNJ de qualidade. Bom, então,
Na verdade, agora serão 3 eixos principais temáticos. A questão da governança, com 15 itens e 33% da pontuação, a produtividade, 8 itens de avaliação, e a transparência e a informação, com 4 itens da premiação. A questão da governança, então, funcionamento das unidades e comissões, aplicação das resoluções do Conselho, utilização do PJE e de processos eletrônicos, né? Nós temos aqui também os representantes do Tribunal da 4ª Região, onde nós temos um sistema que funciona com muita qualidade, o EPROC, né? Que já hoje funciona também no Tribunal da 2ª Região. Então, os processos eletrônicos, a governança em matéria de tecnologia da informação, práticas socioambientais, capacitação, saúde de magistrados e servidores, o conselheiro Luciano também foi incluído no selo, respostas a demandas da auditoria e gestão participativa na formulação das metas nacionais, ou seja, aqui, grande parte de políticas públicas que são definidas pelo Conselho para aplicação pelos tribunais. Nós temos um segundo eixo, que é produtividade, capacitação do solucionar mais processos com menos recursos disponíveis, e aqui nós temos uma grande parte do eixo do IPCJus, do Índice de Produtividade Comparada. Muitos tribunais, muitas vezes, não dão ênfase ao IPCJus por conta do selo Justiça em Números, mas o Índice de Produtividade Comparada, o IPCJus, ele mede exatamente a capacidade que os tribunais têm de entregar o melhor serviço com o menor número de recursos possíveis, né? Recursos orçamentários, financeiros, humanos e materiais. Pode voltar, por favor, ainda não terminei. Os programas nossos de conciliação, a manutenção de menor acervo dos processos antigos, portanto, a meta 2, o cumprimento das metas nacionais, a redução da taxa de congestionamento e a maior celeridade processual. Então, aqui, senhores, vai se medir não apenas a quantidade de decisões que os magistrados proferem, mas a solução dos casos, a baixa de processos. Por favor. Transparência e informação, envio de dados estatísticos previamente validados, observância das tabelas processuais unificadas e a questão da resolução da transparência, a resolução 215, de que maneira essa resolução tem sido aplicada nos tribunais. Pode passar, por favor. A primeira versão desse novo regulamento foi aprovada pela Comissão de Gestão Estratégica, em 6 de fevereiro a 14 de março, e depois foi feita durante quase mais de um mês uma consulta pública. O Conselho Nacional de Justiça recebeu mais de 3.000 sugestões de 617 participantes. Por favor, 85% dos participantes eram servidores do próprio Poder Judiciário, ou seja, foram sugestões feitas dentro do próprio Poder Judiciário. E as principais mudanças que o Conselho Nacional de Justiça... Pode passar. Nós consideramos os dados de 2009, do ano de 2009, sempre que possível, ou seja, por exemplo, na taxa de congestionamento e no índice de conciliação, primeiro semestre de 2018, segundo semestre de 2019, ao invés de utilizar apenas um ano, um exercício, né? Ou uma faixa de corte apenas. No cálculo do tempo médio de tramitação, desconsiderar o cômputo do período de suspensão aguardando julgamento de repercussão geral ou de recurso repetitivo. Ou seja, tanto quanto possível, a nossa métrica ela tem que desconsiderar aqueles processos que eles estão suspensos ou que eles não podem ser julgados ou que eles não podem ser concluídos por motivos estranhos à vontade do magistrado. Por favor. Pontuação da parte da categoria satisfatória no índice de governança, gestão e infraestrutura de TIC, aumento para 3 reuniões de análise da estratégia, na gestão socioambiental a escolha de 3 indicadores calculados de forma per capita para monitoramento e o detalhamento dos critérios de pontuação, e aqui o arquivo do Modelo Nacional de Interoperabilidade, a Resolução 219, que estabelece uma política de priorização do primeiro grau, o Justiça em Números e o módulo de produtividade. Então, foi feita uma revisão da pontuação e a inclusão de novos critérios após a consulta pública. A questão da aplicação das coordenadorias da infância e da juventude, conselheira Maria Tereza, a questão da participação feminina, né, também foi incluída. A acessibilidade, o Comitê Orçamentário da Política de Priorização do Primeiro Grau e a verificação das ações do Comitê Gestor da Política de Priorização do Primeiro Grau.
Não é? Então, aqui nós temos, o prêmio traz uma nova forma de premiação, isso é importante dizer aos senhores. Foram criadas, por favor, novas categorias de premiação, né? Aqui nós teremos um prêmio que irá identificar o melhor tribunal por segmento de justiça, além de um prêmio de excelência, não é? E ainda mantendo as categorias diamante, ouro e prata, ou seja, um tribunal ele pode receber uma premiação como melhor do seu segmento, mas não receber a categoria diamante, né? E vou explicar por quê. Por favor. O prêmio excelência aos tribunais que tiverem excelente desempenho com pontuação igual ou superior a 95%, isso vai ser efetivamente um desafio para os senhores e senhora nos seus respectivos tribunais. O prêmio melhor do ano de 2019, separado por categoria, segundo os 4 segmentos de justiça, justiça federal, na verdade 5, né? Justiça estadual, federal, trabalho, eleitoral e a militar dos estados. E aí o melhor vai ser aquele que, desde que supere uma pontuação superior a 60%, né? Então ele vai poder receber o prêmio de melhor do ano, mas não receber o prêmio excelência. O prêmio diamante, que serão o prêmio dado para os 10% melhores tribunais, e vejam, a pontuação individual que deve superar 70%, então um tribunal pode receber o melhor do seu segmento e não receber o prêmio diamante, porque lá ele pode ter 60% e o segundo ter 59%, mas se ele não superar 70%, ele não vai receber. E dos 90 tribunais, foi definido, então, portanto, uma nota de corte, só 9 tribunais podem receber essa categoria diamante. Categoria ouro, seriam os 10% a 35% melhores, a pontuação individual tem que superar 60%, poderão receber o prêmio ouro os tribunais que ocuparem da 10ª à 31ª colocação. O prêmio prata, que dos 35% a 65% melhores, a pontuação superior a 50%, e podem receber do 32º ao 59º. Ou seja, não existe mais a categoria bronze. E agora agradeço aos senhores e passo a Gabriela, que vai detalhar melhor esses requisitos que vão ser estabelecidos. Muito obrigado. E espero que isso seja um desafio para os tribunais e que os tribunais também possam, no final do ano, estar aqui recebendo não mais o selo Justiça em Números, mas o selo CNJ de qualidade. Pelo burburinho da plateia, já percebo, então, que as administrações já estão dirigindo aos seus juízes e servidores as recomendações para que observem exatamente esses novos critérios. Muito obrigado e um desafio a todos nós. Bom dia a todos. Cumprimento o conselheiro, doutor Richard, os conselheiros presentes. Eu queria só deixar um registro rápido, especial para a equipe do DPJ, uma equipe que trabalha muito unida e que, sem a colaboração de cada um, não seria possível a gente hoje estar aqui entregando esse novo selo, esse novo prêmio, né, o selo repaginado, um novo prêmio com novos critérios, novos desafios. A gente analisou cuidadosamente, junto com o apoio da comissão da presidência, cada uma das sugestões recebidas na consulta pública, e a contribuição de cada um de vocês fez com que a gente hoje estivesse com o resultado aqui pronto para ser apresentado hoje. Pode começar, por favor. Aí eu vou só detalhar o que o conselheiro já apresentou, só para explicar mais detalhadamente os requisitos, e, de qualquer forma, a gente também fica à disposição, né, o CNJ fica à disposição para dúvidas posteriores. Tudo. Pode colocar em tela cheia e passar, por favor. Não tem, fica melhor de ver. Dentro do requisito governança, né? Como o conselheiro já apontou, a gente fez algumas alterações, ele apontou principalmente as alterações feitas na consulta pública. Eu vou trazer aqui todos os requisitos que compõem o eixo. Então, a existência do núcleo de estatística, que já existia no antigo prêmio, ele permanece, sendo que passa a ser obrigatório que o cargo ocupado, foi uma das solicitações da consulta, que o cargo ocupado pelo servidor, né, com formação específica, que é uma exigência da resolução 49, que o cargo ocupado esteja de acordo com as atribuições do profissional de estatística. Tá?
A realização das 3 reuniões em 12 meses, né? Antigamente a gente exigia apenas uma. A própria resolução 198, que criou, né, as RAIs, ela determina essa periodicidade quadrimestral, então vem para cá também. O Comitê Gestor Regional da Política de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau, inclusão do Comitê Orçamentário, que ele pode, né, conforme a resolução 195, pode ou não funcionar adjunto ao Comitê da Priorização do Primeiro Grau. Os 2 comitês podem ser, né, funcionar em conjunto, mas a gente também passa a avaliar o funcionamento desse comitê orçamentário direcionado à política de primeiro grau. Tá? E a gente não vai avaliar também só o mero envio. Tudo, na verdade, no selo no prêmio tem essa grande diferença. O que era envio de informação passa a ser conteúdo e avaliação do resultado. Então, não basta mais enviar o dado, né? Esse que é o grande desafio. É enviar o dado com qualidade. Então, é fazer reunião, mas que nessas atas das reuniões a gente consiga identificar ações sendo realizadas pelos comitês para fazer a pontuação. Tá? Então, é importante que essa mudança, que não vai ser só o registro da ata, é importante que no registro da ata constem as ações efetivamente realizadas pelo comitê no último ano, para que a gente avalie a efetividade da política. Na resolução 219, antigamente ela valia 25 pontos, agora ela passa a valer 50, né, política de primeiro grau. E aí a gente também, a portaria ela detalha como que vai ser essa pontuação. Foi uma sugestão bastante recorrente que a gente recebeu na consulta pública, da gente detalhar previamente como vai fazer a pontuação de alguns itens que no momento da avaliação que era feita essa fatiação, então agora já está previamente explicitado na portaria como em que grau que a distribuição de cada um dos itens que compõem, né, esse requisito vai ser avaliado. Então, né, nesse item da resolução 219, a gente vai avaliar a distribuição dos servidores entre o primeiro grau e o segundo grau, das funções comissionadas entre o primeiro grau e o segundo grau, dos cargos em comissão entre o primeiro grau e o segundo grau. Da mesma forma, observando o limite, né, máximo de 30% na área administrativa, separadamente entre os servidores, os cargos e as funções comissionadas. Tá? Atendendo a todos esses 6 requisitos, aí consegue ganhar os 50 pontos. Utilização do processo judicial eletrônico também é novo, porque não somente utilizar o processo eletrônico, como já vinha sendo computado, mas usar o PJE em si é uma ferramenta, né, que é desenvolvida pelo CNJ, há um grande esforço da equipe do CNJ, né, da comissão de TI, da equipe de TI em desenvolver essa ferramenta, e é uma política importante dessa gestão. Então, a utilização do PJE também vale ponto. Não vamos computar as varas criminais, tá? Então, isso também foi um ponto que a gente recebeu de sugestão, muito, muito relevante. Então, a gente faz o cômputo excluindo aquelas áreas de execução penal, as áreas de competência criminal exclusiva, o tribunal do júri. E quem utiliza o PJE, então, ele vai pontuar no item 5 e no item 6 simultaneamente, porque ele vai pontuar pelo uso do processo eletrônico e pelo uso do PJE. Quem utilizar outro sistema eletrônico pontua no 6. E ainda na esteira da TI, a gente tem o índice de governança, né, de tecnologia da informação, que vai avaliar o desempenho da estruturação, né, das unidades de TI, dos sistemas, link de internet, servidores, etc., um questionário extenso. A gente passou a pontuar também o nível satisfatório, que não era pontuado antes, também foi uma solicitação, e a gente pontua, claro, que em uma menor escala, o excelência é de maior valoração, em seguida do aprimorado, em seguida do satisfatório, mas a gente passa a pontuar também aqueles tribunais, muitos tribunais na classificação satisfatório, próximos a chegar no aprimorado, então eles também passam a ser pontuados nesse esforço de melhoria da infraestrutura de TI. A gestão participativa é um requisito que já existia, né, a importância de promover a participação dos magistrados, servidores, né, do primeiro grau, na formulação das metas nacionais, continua sendo importante. A resolução 201, os núcleos socioambientais, aqui também tem uma mudança importante, que a gente deixa de
simplesmente pedir o dado do quantos copos você consumiu e passa a avaliar o resultado, né? Então, aqueles tribunais que alcançarem o melhor desempenho no consumo de papel, no consumo de copos descartáveis e de água envasada, sempre olhando per capita, para que a gente possa comparar os 90 tribunais. Então, sempre em relação à força de trabalho, per capita aqui a gente chama de força de trabalho do tribunal, estagiários, terceirizados, magistrados, servidores. Então, os tribunais que tiverem o menor índice, eles vão ganhar 45 pontos. Muitos critérios avaliados por aquele mecanismo do quartil, que os estatísticos gostam, né, eu gosto, que a gente ranqueia os tribunais. Os 25% melhores são aqueles com maior pontuação, os 25% que estão entre a mediana e esses melhores ganham uma pontuação de menor valor, e os 50% abaixo dessa nota de corte aí não ganham, né? Então, é importante, aí os tribunais vão se esforçar para atingir o segundo ou terceiro quartil de melhor desempenho, né, em todas essas dimensões. Entrou também a Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão, Resolução 230, e o funcionamento da unidade administrativa, que, conforme a resolução, é a unidade responsável por executar as ações da comissão, tá? Então, a gente agora entra também né, no eixo da sustentabilidade, da inclusão, né, questão socioambiental também. A saúde dos magistrados e servidores, também da mesma forma, antigamente era mero envio de dados. Agora, o relatório, inclusive, da pesquisa, né, sobre a saúde dos magistrados, que os senhores encaminham todo ano para a gente, tem um sistema pronto, e sempre até o dia 28 de fevereiro a gente recebe essas informações. O relatório nacional, compilando os dados dos 90 tribunais, já está publicado no site do CNJ, a gente publicou no final de março, então lá é possível já identificar quais são as 5 patologias principais, né, que geram o absenteísmo dos magistrados e servidores, e as 5 patologias principais que são diagnosticadas nos exames periódicos de saúde. E a ideia aqui é verificar que ações estão sendo realizadas para minimizar, né, o absenteísmo e para controlar as doenças que já previamente diagnosticadas. O relatório está disponível no site do CNJ, pode ser acessado, público, e se quiser informações detalhadas do tribunal, a gente também fica à disposição. O relatório ele não traz detalhamento nesse nível por tribunal, mas as informações estão todas compiladas na base de dados. Outra questão que entra a questão da ouvidoria do CNJ, né, os encaminhamentos, né, da ouvidoria do CNJ aos tribunais precisam ser respondidos em no máximo 30 dias, com caráter resolutivo, né, então o percentual de atendimento a esse requisito também vale 20 pontos. Aqui foi criado um curso de nivelamento dos servidores do Poder Judiciário, o SEAJUDE. Ele criou esse curso na modalidade de educação à distância, vai estar em breve disponível no site. A ideia é um curso bem básico, de fundamentos, de princípios bem elementares, mas que abordam questões estruturantes que são necessárias que os servidores tenham esse conhecimento, né? Então, ele vai abordar, primeiramente, uma estrutura mínima do Poder Judiciário, como o Judiciário se organiza, gestão de pessoas, também conceitos básicos, gestão estratégica e estratégia nacional, indicadores do sistema de estatística, sustentabilidade e tabelas processuais unificadas. E aqui é tão importante, porque, na verdade, quando a gente entra nas tabelas processuais unificadas, aqui é justamente o ponto de gargalo na qualidade dos dados, porque os dados são muitas vezes alimentados de forma incorreta na origem, não é feita a correção do assunto, né, mesmo depois do processo ser julgado. Então, um processo de feminicídio, por exemplo, cadastrado como homicídio ou como outra coisa, e o cadastramento do assunto muitas vezes não é feito. Então, por isso, o curso das tabelas processuais unificadas é muito importante para que todos os servidores tenham conhecimento de como que funciona, né, a classificação, a tipologia das ações judiciais, como que o CNJ trata, como o judiciário trata isso a nível nacional. Então, um curso que vai ser disponibilizado de forma online a todos os servidores do país. As coordenadorias de infância e juventude também,
o funcionamento, a existência e funcionamento delas, e a participação feminina, as atividades que estão sendo realizadas pelo tribunal para contribuir, né, para incentivar a participação feminina. Aí, esse é o eixo com maior quantidade de requisitos, mas não significa que ele tem maior pontuação, porque alguns requisitos têm uma pontuação relativamente baixa quando comparada com outros. Do eixo produtividade, a gente vai ter o IPC-JUS, que como o conselheiro já falou, que é o índice agregado que consolida os dados né, que verifica quem produz mais com menos recurso. Então, aquele tribunal que consegue baixar mais processo gastando menos com menos gente é o tribunal eficiente, que não significa que ele seja eficiente em sua totalidade, significa que ele é eficiente é uma eficiência relativa, ele é mais eficiente que os outros. A taxa de congestionamento, o índice que mede o percentual de processos que durante um ano tramitou e que permaneceu sem solução definitiva. E aí tem uma novidade importante no IPC-JUS desse ano, o relatório de Justiça e Números, né, que é publicado sempre na segunda reunião preparatória para o Encontro Nacional. Ele vai trazer o IPC-JUS, mas com uma mudança de metodologia que foi aprovada pela comissão. Serão retiradas as execuções fiscais e os processos suspensos. Tá? Então, vai ter uma diferença em relação ao que vinha sendo feito nos últimos anos. A taxa de congestionamento, no prêmio, a gente, em alguns pontos, entra execução, mas em vários a gente fez questão de deixar a fase de conhecimento, que é a fase de maior poder de gestão do magistrado, dos tribunais. Tá? Então, a reduzir a taxa de congestionamento líquida também. Líquida significa que é sem os processos suspensos sobre estados que estão aguardando o julgamento de, né, repercussão geral, recurso repetitivo nos tribunais superiores. Tá? Alcançar os menores tempos de tramitação, e aqui também foi uma mudança que a gente inseriu em razão da consulta pública. Vamos medir o tempo de tramitação até a data que ele ficou suspenso. Então, se ele está suspenso aguardando o julgamento de recurso no STJ ou no STF, a gente vai calcular o tempo do momento que do início da ação até a data que ele ficou suspenso, e daí para frente vai ficar congelado até que se julgue o recurso. Então, é o tempo de tramitação dos processos que estão pendentes, que estão em trâmite. Então, aquele que tramitou por 9 anos, depois foi para o... e depois teve por algum motivo, ele, né, subiu e ficou aguardando o julgamento da instância superior, ele vai sempre contar 9 anos, ele não vai envelhecer com o tempo. Então, a gente vai fazer essa dedução para evitar, né, envelhecer esse processo que não pode ser julgado em razão de uma instância superior. Aí a conciliação, então aqueles tribunais que conseguem conciliar mais, a avaliação por quartil, então significa que os que conciliam mais ganham mais pontos, os que conciliam menos não ganham pontos, né? Aqui é importante a meta nacional, é uma política antiga do CNJ, criada desde 2009, estamos aqui para isso, né, para formular as metas nacionais, e ela não estava presente na premiação até então. Então, entra, né, 10 pontos por meta, ou seja, na justiça estadual vale 60 pontos, né, e outros segmentos que tem em torno de 6 metas. E aqueles tribunais que se destacaram, né, que no vídeo foi apresentado, os tribunais com melhor resultado, são aqueles que vão ganhar também a pontuação aqui. E julgar os processos mais antigos, que são os processos... O que a gente considerou aqui como processo mais antigo? Os processos que ingressaram no Poder Judiciário antes de 2014 e na Justiça Eleitoral antes de 2015. Mas aí aqui a gente recebe muita dúvida, mas por que a meta nacional já tem processo antigo, já tem conciliação e no prêmio também tem, né? Então isso é uma questão que a gente recebe bastante dúvida em relação a isso. Aí gostaria de explicar o porquê. Na conciliação, a meta nacional ela visa atingir um percentual, aumentar o índice. Aqui, a visão vai ser o contrário. Vai observar aqueles que possuem maior índice. Então, um tribunal que pode ter aumentado em 2 pontos percentuais e atingido a meta, pode ter um índice de conciliação ainda muito baixo, de 10%, por exemplo, e não está entre os melhores no prêmio. Então, há uma diferença. É uma política também antiga, né? Semana pela Conciliação, das primeiras coisas que o CNJ criou. Então, ela vem de forma duplamente sendo analisada, mas com visões diferentes. Da mesma forma, tem o processo antigo. Essa regra do ano de 2014 foi gerada como? Com a base de dados que os senhores mandam para a gente mensalmente,
baseado no MNI. Observamos há quanto tempo aqueles processos que nunca tiveram uma sentença de mérito estão em trâmite. E a gente observou que existe um padrão bastante similar entre os segmentos de justiça, exceto na eleitoral, por isso que ela tem um ponto de corte diferente, e que, em média, 20% dos processos abaixo de 2015, na verdade, em média, não, que o primeiro quartil, ou seja, aqueles tribunais, os 25% melhores, tinham até 20% do acervo de processos, né, em tramitação que tinham ingressados antes de 2014. Então, a gente estabeleceu esse ponto de corte. Então, nacional, então a gente fica também com um critério de um pouquinho diferente da meta, que a meta, a definição da meta vai variar de acordo com o segmento, com a instância, e aqui não é um ponto de corte geral, nacional. Então, reduzir o acervo dos processos anteriores de 2014, aqueles que tiverem até 10% vão ganhar a pontuação máxima, aqueles que tiverem até 20% vão ganhar uma pontuação muito próxima da máxima, e aí, a partir disso, vai diminuindo, tá? Para estimular de fato, né? E aí aqui, vê que a gente começa a juntar várias dimensões distintas, por isso que a gente vai ranquear pelos 10% melhores, porque o tribunal ele tem que se esforçar para ser bom em vários requisitos, né? Diminuindo o seu tempo de tramitação, diminuindo o seu congestionamento, julgando o que é antigo, e para a gente poder fazer uma entrega da prestação jurisdicional de forma adequada, né, como a sociedade deseja. Aí pode passar. Violência doméstica contra a mulher e Tribunal do Júri, aqui um recorte específico para a Justiça Estadual. A ideia é aprofundar nesses dois temas que são relevantes para a sociedade, observando com um maior nível de detalhe, inclusive a qualidade do dado que chega. Por exemplo, segunda-feira vai ter um seminário sobre o Tribunal do Júri, onde vai ser lançado um diagnóstico. Esse diagnóstico foi feito sem pedir nenhum dado para os senhores, completamente em cima da base de dados que a gente recebe pelo antigo selo, pelo MNI. Só que a gente tem uma base de uns 6 tribunais que a gente não consegue obter o dado. Então, a gente fica com um diagnóstico muito bom, que traz o tempo da ação penal, traz o índice de prescrição, traz várias informações relevantes sobre condenação, absolvição, mas a gente não fica com os 27, a gente fica com 19, 20, 21, dependendo da dimensão que a gente está analisando, porque alguns não utilizam as tabelas processuais unificadas até hoje. Mesmo que utilize os movimentos o movimento local, não tem problema. Informe ao CNJ qual é o movimento nacional vinculado a ele dentro da base. Aí a gente consegue captar a formação. Então, um olhar mais detalhado para esses dois, são 2 temas específicos, para que os tribunais possam se debruçar neles, sobre a questão das partes, gênero, né, dados das partes, data do nascimento. Importante, por exemplo, diagnóstico da primeira infância. A gente precisa saber quantas crianças abaixo de 6 anos são parte nas ações judiciais, em ações de família, né? E se a data de nascimento não está cadastrada, a gente não consegue saber. Então, por isso, um olhar mais detalhado nesses dois, para que a gente possa, no ano que vem, esticar e estender para outros segmentos também, outros ramos do direito. E aí aqui também vai ser pontuado o tempo médio de julgamento dessas ações. E já está acabando. Aí, o último, transparência e informação, são poucos requisitos, mas de grande valoração. Porque a gente tem aqui o Justiça em Números, molde de produtividade, 50 pontos, reduziu bastante em relação ao que era. O envio dos dados, que aí aqui a gente tem uma pontuação mais alta, dos 200 pontos, porque ele é a base para o projeto da replicação nacional, para que a gente, né, possa ter dados atualizados dos processos judiciais, sem fazer requisição pontual dos tribunais a cada minuto. E ele é importante para a gente conseguir ter um diagnóstico da efetividade da prestação jurisdicional nos itens anteriormente citados, como o tempo, própria violência doméstica, júri, etc. Então, por isso que ele tem um valor alto no eixo da informação, para que a gente possa, que ele é o subsídio para várias ações anteriores. A questão da demanda repetitiva, né, tem um banco de dados, ele continua, né, e nesse eixo, e o ranking da transparência. O ranking da transparência, 90 pontos, porque é um ranking muito grande, com vários itens, né, que é organizado pelo Departamento de Gestão Estratégica, aqui do CNJ. Então, ele entra com 90 pontos, um item só. Antes a gente tinha alguns pontos de transparência, agora a gente tem o ranking que consolida tudo de uma vez.
algumas informações de ordem prática, pode passar. Só para que se atendem ao período. Entre 1º e 10 de setembro de 2019, estaremos recebendo as informações complementares, ou seja, essas atas dessas reuniões, né, todas as informações que não fazem parte do sistema natural de estatística. Então, o formulário eletrônico vai estar disponível. Quem quiser já cadastrar 1 ou 2 servidores, no máximo, para ter acesso a esse formulário, o formulário não vai estar aberto ainda, mas podem já mandar, já fica. Quando o formulário abrir, os servidores já vão ter acesso. O modelo do formulário a gente vai disponibilizar em breve na página do prêmio, já tem uma página do prêmio no site do CNJ, a gente vai complementar com esse formulário para que os senhores já consigam se preparar com antecedência de quais dados, quais arquivos, quais informações precisam ser enviadas para o CNJ nessa data. É só isso. E é isso, né? Boa sorte a todos. Bom, senhoras e senhores, vejam que são etapas, né? O Conselho Nacional de Justiça, entendendo que precisava avançar na avaliação não só das políticas, mas na execução dessas políticas judiciárias, precisava trazer a qualidade e eficiência também para agora o Prêmio CNJ de Qualidade. Com isso, penso que nessa gestão do ministro Dias Toffoli, nós conseguimos avançar quando foi implantado o ranking da transparência, o prêmio da transparência, e agora completamos com o prêmio CNJ de qualidade. Tudo aquilo que foi apresentado aqui, haverá um tempo de maturação pelos tribunais, nada será tão abrupto. As senhoras e senhores vão continuar alimentando esses dados. No período de julho a agosto, os tribunais vão poder corrigir as inconsistências, complementar as informações, não é isso, Gabriela? E, com isso, as senhoras e senhores vão poder enviar todas as informações necessárias para as avaliações até o final do ano. Nós temos o manual, não é isso? A cartilha, né? Já foi desenvolvida a cartilha. As senhoras e senhores já têm acesso pelo QR Code, né? E no site do CNJ. Tá? A portaria foi publicada já, contendo todas essas informações que os senhores receberam. Agora, estamos na fase de finalização de um curso que vai ser disponibilizado para todos sobre o Prêmio CNJ de Qualidade. Então, os servidores, os magistrados envolvidos poderão, então, nesse curso, ter todas as informações. Vamos, em agosto, ter um workshop dos estatísticos, onde também podemos tirar as dúvidas. Então, fiquem tranquilos, todas as informações serão passadas, repassadas, os senhores terão pleno acesso a essas informações, né? E então encerro aqui esse painel, em primeiro lugar parabenizando, né, o DPJ por todo o trabalho que foi realizado, né, o apoio do DGE, Departamento de Gestão Estratégica, e agradecer todo o apoio e empenho, não só do eminente presidente da Comissão de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, conselheiro Fernando Matos, com competência tem conduzido essa comissão, mas a todos os conselheiros também que fazem parte dela. Agradecemos, então, a paciência das senhoras e senhores, e tenho certeza que esse avanço trará um resultado profícuo, né, principalmente para o destinatário de nossos serviços, que são os cidadãos brasileiros. Obrigado a todos. No momento desfaz-se a mesa, em instante será dada continuidade à programação.
Solicitamos às autoridades que ocupem os lugares reservados à primeira fileira.